Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do grupo Seagull. Este é uma série, na verdade. Eu mantenho a numeração do vídeo por ser uma sequência de vídeos, mas não quer dizer que todos estão relacionados. E ali a parte 1 é porque esse especificamente vai ser como se fosse um projeto. Eu acredito que vão ter em torno aí de 3 vídeos, para não ficar muito comprido, tá? Os vídeos, né? Individualmente a gente separar os assuntos e algumas coisas eu vou propor para fazerem em casa, mas eu farei aqui. Apenas para adiantar e, claro, exercitarem o que vocês vão aprender e tal. E é isso, espero que gostem. Eu preparei com muito carinho e é isso. Canal Seagull, vídeos de Excel, projeto para controle de estoque, parte 1. Fique com o conteúdo agora. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Seagull, vídeo 5 de Excel, descomplicando. Eu achei interessante, conversando até com algumas pessoas, fazer uma sequência de vídeos, né? Até porque senão fica muito cansativo. E a ideia, mas eu imagino que seja no máximo uns 3 vídeos, tá? Não vai ser nada muito comprido, não. Assim, muito extenso, né? É só para realmente quebrar e não ficar aquela coisa muito maçante. Então, assim, as empresas no geral, né, possuem hoje em dia, principalmente, e-commerce, gente que vende em casa, que produz em casa, pequenas empresas, enfim, tem de todo tipo. E, no geral, as pessoas têm muita dificuldade nos controles, né, de estoque, às vezes até de comida, né, desperdício, porque não tem esse controle da quantidade que usa. Enfim, o foco não é comida, tá? Foi só um exemplo. Então aqui, assim, eu tentei, aqui é só uma apresentação minha, né? Pra quem não me conhece, sou especialista em TI. Minha última formação foi MBA em arquitetura de soluções ou software, né? E eu tenho mais de 15 anos na experiência na área de logística, especialmente no sistema de gerenciamento de estoque, conhecido como WMS, que é Warehouse Management System, que é sistema de gerenciamento de armazém, né? Como eu não tô aparecendo, eu coloquei as fotinhas, mas é probleminha técnico. Bom, então eu quis trazer até essa parte da experiência para, né, quem é você na fila do pão, para tá falando o que você tá falando. Então, assim, eu já participei de muitos projetos, grandes projetos, né? Grandes empresas, uma loucura sempre, né? Então, eu já vi de tudo que você possa imaginar. Então, assim, a ideia aqui quando eu falo projeto, não é só esse vídeo, tá? É o projeto como um todo. Então, a gente vai definir não, eu coloquei errado. É a definição e o objetivo do projeto, né? Então, o que seria a definição? Como que ele vai ser, né? Voltado para o que e qual é o objetivo. O objetivo é mais fácil de falar, que no final eu trazer para vocês aí uma planilha de controle, até porque eu sei que para muitas empresas é difícil ter um sistema, ou às vezes é um sistema que não atende. Então, assim, o Excel, ele não é um sistema, né? Então, eu vou tentar trazer dicas, macetes que podem ajudá-los nesse controle. Mas não estou dizendo que o Excel é a melhor ferramenta, que esse é o melhor sistema, não. Como o Excel é uma ferramenta que já é conhecida, né, pela maioria das pessoas, utilizada, porém, não é falando mal nem nada, mas nem sempre, porque, assim, ninguém sabe tudo, né?
E às vezes as pessoas não conhecem alguma coisa que pode beneficiá-los. E eu conversando, né, com as pessoas, eu vi que algumas pessoas tinham essa dificuldade, então por isso veio a ideia do projeto. Então a gente também vai fazer aqui a definição de controles básicos. O que você quer controlar? Entrada, saída? Não, eu quero controlar a localização dos meus produtos, porque eles chegam no sei onde eu coloco, depois não sei onde eles estão, por exemplo, que aí é a parte do sistema lá que eu falei, da WMS, né? E vamos fazer telas de cada. Quando eu falar telas, tá, gente? É uma tab lá do Excel. Aqui fica mais fácil chamar tela. Vai ter uma telinha lá de cadastro, né? Porque, bom, isso acho que já é meio que óbvio para todos, mas quando você faz um cadastro, isso em qualquer sistema, né? Você vai fazer um registro de venda, você não coloca todos os dados do produto, você digita o código, o nome, o sistema puxa e atrelado a ele tem todas as informações. Então, por exemplo, se tiver o preço unitário, valor unitário, se você quiser que na tela lá de compra ou de venda ele faça o cálculo baseado na quantidade, por exemplo, dá para fazer, é só programar, né? Mas o que eu quero dizer são telas, né, cadastros diferentes, só para deixar isso claro, por isso que eu falei definir telas, porque será mais de uma. Ai, tá fazendo barulho aqui. Bom, então a gente tem as telas de cadastro e temos as telas de registro de compra e venda. Basicamente, quando a gente fala de Excel, é praticamente a mesma coisa, né? Porque são tabelas, né? Basicamente. Mas eu quis chamar de tela porque para diferenciar, né? Então, cadastro, digamos que é uma base de dados, né? É estática, não necessariamente, pode mudar. O preço do produto pode mudar, mas é algo que, em teoria, não se muda toda hora, né? É nesse sentido que eu quis dizer. Já a tela de compra e venda, né? Toda hora você está comprando, você está vendendo. Então, por isso que eu dividi em dois, cadastro e a outro é de registro de compra e venda. E alguns modelos de relatórios. E aí entra a parte da estratégia. Relatório do quê? O que você quer controlar? Né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Essa parte, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou dar alguns exemplos, porque, assim, a gente tem muitos modelos de negócios, tem muitas coisas, tem muitas formas de fazer, enfim, não tem como eu pensar em um modelo que eu atender todo mundo, seria impossível. Nossa, se eu conseguisse, eu ia ganhar o Oscar. Mas, assim, tô brincando. É só para dizer que vai ser eu vou tentar um exemplo de uma forma que, mesmo que ele não te atenda, ele vai te ajudar. Eu espero, né? Essa é a ideia. Bom, aí aqui eu fiz um fluxo bem básico, né? Fluxograma, quem trabalha com parte de negócios, de levantamento de requisitos, com certeza já viu um mais ou menos desse daí. Claro, bem mais detalhado, né? Então, basicamente é assim, né? O cliente vai lá, efetua a compra, aí a distribuidora recebe o pedido, o produto é separado e despachado, e a transportadora retira o pedido para entrega, né? E sai para entrega. Esse seria o de saída, certo? Então, é uma compra. Então, eu fiz bem básico, né? A distribuidora recebe, não é bem a distribuidora, normalmente tem uma outra empresa que recebe, que compra da distribuidora, enfim, tem vários modelos, eu só simplifiquei, né? E ali, por que eu coloquei o separado, né? Produto é separado, eu quis colocar essa palavra porque aí tem a ver com a parte do processo lá de armazém. Separado é o que? É você ir lá pegar o produto onde ele estiver. Então, um sistema de WMS, ele tem esse controle, né, das locações. E tanto para armazenagem quanto para expedição. E aí
o processo de retirada do produto. Então, você fala, eu vou vender o produto tal. Você sabe onde está, vamos supor que o sistema te falou, é chamado processo de picking. Né? Isso eu tô falando mundial, tá, gente? Porém, empresas pequenas normalmente não usam porque às vezes não tem a necessidade. Enfim, não sei, não conheço todas as empresas do mundo. Mas foi um exemplo simples, né? No caso da compra, seria basicamente seria assim, a distribuidora faz o pedido de compra para o fornecedor, porque então assim, né? Aqui a gente então tem, a gente chama, em TI, a gente chama de atores, tá? Mas pode chamar de entidades, de alguma coisa assim. Que seria o quê? Seriam as pessoas que fazem parte do processo. Quem são os clientes, é quem compra. Fornecedor pode ser a própria empresa. Então assim, eu já trabalhei em empresas que elas fabricavam um produto, então vem antes do fornecedor ainda, o fabricante está aqui, faz de conta. Ele fabrica, ele fornece e ele distribui. Isso é quando a empresa ela não terceiriza a logística dela, ela fica tudo interno para ela mesma, né? De falar valor, se é melhor, se é pior, se eu não sei. Aí eu já teria que entrar em detalhes que eu nem nunca fiz parte, que aí já é parte de money, dinheiro, né? E as transportadoras. Então, por que eu falei, por que eu vou, no geral, tá, eu vou usar esse termo, distribuidor, como sendo quem vende o produto para o cliente, tá? Esse distribuidor pode pensar como uma pessoa física que vende no site de que eu não quero falar o nome, de compras online, né? Ou pode ser um próprio fornecedor, ou o distribuidor que compra do fornecedor, não importa. Importa que vai ser a gente vai chamar de distribuidor, tá? E o fornecedor a gente pode chamar no processo de compra de quem que o distribuidor compra, apenas para ter o processo, né? Mas esse fornecedor, ele não necessariamente é um fornecedor para isso, porque só o distribuidor vende rádio e pilha, tá? Aí, beleza. Um cliente vem aqui, ele quer comprar rádio e pilha. Ele vem aqui e compra rádio e pilha. Só que para ele vender o rádio e pilha, ele tem que comprar de alguém, desse cara aqui, certo? Ou de mais algum, depende do produto. Tem um produto que vai precisar de vários, né? Então é isso. Quando você compra desse cara para poder, de repente, vamos supor, montar um kit e vender para o seu cliente. Então, o processo de compra é esse daqui, o processo de venda é esse para cá. Né? Tô falando isso porque podem ter situações que o fornecedor vai vender direto para o cliente, tá? Mas eu não quero confundir a cabeça de vocês. E para ter um modelo de compra e venda, né? Então, compra, fornecedor, venda, cliente, tá? Por isso que eu fiz isso. E a transportadora é o caminhãozinho lá. Tô brincando. Não tem empresas, não tô diminuindo não. Tem empresas enormes, né? Que eu também não vou citar o nome, que fazem o transporte. Essas empresas, elas têm que, vamos supor que elas só transportam, porque no geral é isso, né? Elas só transportam. Então, ela recebe um roteiro, retira produto tal desse distribuidor e entrega nesse cliente. Existem várias estratégias, eu também não vou entrar nesse mérito, né? Até porque a logística ela vem sofrendo uma pequena ou grande mudança, que também não vou entrar no mérito, que é para adaptando
ao novo modelo, né, de logística de hoje em dia. Enfim, mas vamos manter aqui esse modelo para a gente focar que é no principal, que é o processo, e é como a gente vai organizar isso numa planilha, certo? Bom, então vamos lá, planejamento parte 1, porque parte 1 é a parte 1 do projeto, tá? Então a gente vai definir 10 produtos para a gente fazer o cadastro. Vamos cadastrar no mínimo 3 fornecedores, no mínimo 3 clientes e no mínimo 3 transportadoras. Depois vocês vão entender o porquê também do mais de um, por exemplo, né? Daí vamos criar a tela de registro de compras, a tela de registro de vendas e uma planilha com locações fictícias para efeito do processo completo. Então a gente vai, para que isso, né? Para ter, então chegou o processo, não sei o que, daí assim, vai ser bem simples. O processo de WMS é muito complexo, assim, seria impossível fazer no Excel, sabe? Mas é só pra gente ter uma ideia, eu vou mostrar pra vocês. Mas é bem mais complexo que isso. Vamos lá. Bom, aí as estratégias, que seriam os relatórios e os controles. Mas para você definir primeiro estratégia e controle, você tem que ter uma visão geral, né, do seu processo como um todo. O que você vai vender. Se você é uma empresa que está começando agora, você ainda não sabe a quantidade. Então, tudo isso tem que ser pensado aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou começar um negócio novo. Bom, quanto será que eu vou vender por mês? Não tem como você saber. A menos que alguém te controle. Gente, eu faço brincadeira às vezes, mas não é nada demais, não sou tonto, não, é só tontíssimo mesmo, só pra descontrair. Bom, então, para você ter os relatórios, para você definir, eu até chamo de estratégia, porque é uma estratégia. Como que você vai controlar algo se você não sabe o que você precisa controlar? Você quer controlar o que? A quantidade de saída, de entrada. Qual vai ser a sua estratégia? Você vai começar sem estoque, né? Comprar de terceiros. E o transporte. Você tem que pensar em tudo. Você vai falar, não, já sei, vai ser essa tal. E os processos você definiu? E como que você vai controlar que tá tudo saindo como você esperava, por exemplo, né? O estoque tá batendo, inventário. O que é inventário? É contar o que tem no sistema, aqui no caso vai ser o Excel, versus o que tem no físico, que tem que bater. Né? Então, isso, por exemplo, é uma funcionalidade do WMS. E é bem complexo e meio chato, pra te falar a verdade. Mas isso porque, falando de empresas grandes, né, gente? Mas, mesmo para empresas pequenas, né? O ideal é que o que esteja no seu controle esteja no fixo. Tem que bater. Então, eu coloquei aqui só para lembrar, tá? A gente vai voltar aqui, só vou passar por tudo. Aí, o objetivo do projeto, né? Eu coloquei esse Excel só para lembrar. Então, o objetivo final do projeto qual é? Ter uma planilha, basicamente, completa, né? Considerando um negócio aí pequeno, né, médio porte, e assim, claro, não vou falar que ela vai ser perfeita para todo mundo, mas ela vai dar uma ideia de como o Excel pode ser usado e de como vários outros controles podem ser feitos e que muita gente não conhece, né? E às vezes fica perdido, não sabe como fazer, igual eu comentei aqui, né, os relatórios. Existem as tabelas dinâmicas no Excel que elas por si só já são relatórios, por exemplo. Ela te dá uma visão mais de números, né?
Aí você tem, por exemplo, os gráficos, você tem vários modelos de gráficos, você tem modelo de pizza, você tem aquele modelo de barra. Para quê? Ah, mas para que gráfico? Tem gente que acha que é bobeira. Não é bobeira. Você vê o que? Evolução, queda, que dia que vendeu mais, se tem padrão, vende mais toda sexta. Um exemplo, é um padrão. Por quê? Aí você vai, aí é tudo estratégia de negócio, né? A gente já vai entrando numa esfera maior. Desculpa. Bom, então. Bom, então, Excel puro, tem nada criado. Deixa eu só vir aqui na telinha, aqui, que é o que a gente precisa. Tá, telas de cadastros. Então, a gente vai ter cadastro de produto, fornecedor, cliente, transportador. E distribuidor, não vamos colocar distribuidor por enquanto, não. E principal, anoto pra cá. Bom, então produtos. Bom, aqui, gente, eu acho que seria interessante cada um, né, pensar aí no produto que vende, porque, lógico, eu vou fazer aqui, se vocês quiserem seguir o exemplo, eu posso até pegar vários tipos, né, de produtos diferentes para mostrar o que pode ser controlado e o que não, né? Tem coisas que às vezes porque a parte, por exemplo, de e-commerce é uma coisa nova, né? Tem coisas que as pessoas às vezes nem sabem que pode controlar. Então, às vezes pode ajudar. Então, é isso que eu quis dizer, né? Porque assim, dependendo do produto, você vai ter as características. Por exemplo, se você pega uma coisa, um produto que tem cor, você quer controlar essa cor, você vai ter que ter uma coluninha aqui, né, que é a propriedade cor. Agora você tem, aí você até tem esse cor, só que você não quer saber de cor, você não importa. Então você não coloca, mas você precisa saber o peso, um exemplo. Entende? Aí já vai, ó, aí já começa a pensar, peso. O que o peso tem a ver com todo um processo de venda e tal? Transporte, certo? Então, peso. Você já tem que pensar. Então, quando fizer o registro de venda e eu for escolher uma transportadora, por exemplo, você vai ter que saber se aquela transportadora suporta aquele peso para aquela quantidade, para aqueles clientes. É um negócio complexo, eu não quero assustar vocês. Vamos por partes. Mas eu tô querendo dizer assim, é um pouco complexo. Por isso que eu falei, o Excel não é um sistema de WMS de estoque. Minha ideia é justamente tentar, como posso dizer, trazer um exemplo, um modelo que possa ajudar pequenos e médios negócios, até médios pode ajudar. Né? Não é algo simples, porque, igual eu falei, o Excel não foi feito para isso. Né? Senão ele seria um sistema.
ele foi feito para mostrar dados, certo? Então, o que a gente faz é analista de dados. Eu sempre fui desde que eu entrei na faculdade. Então, é isso. Análise de dados é o que? Ele manipula dados, né? Então, por que eu sei que eu tenho que quebrar? Porque eu sei que é a melhor forma. Ah, mas como que eu linko esse nesse? Ah, aí vem a parte, né, da sacada. Mas aí eu coloco fornecedor no produto ou produto no fornecedor? Eu coloco a transportadora na distribuidora, porque pode ser da distribuidora, né? Que é quem tá vendendo o produto que a gente tava falando. Ou no fornecedor. Então, cara, tô deixando vocês mais confusos. Mas é mais ou menos isso. Então, ó, eu vou começar. Eu não vou fazer todos os cadastros, porque, né, vai demorar e vocês vão ficar vendo eu fazer o cadastro. Aí, assim, minha sugestão para parte 2, né, do projetinho, vocês tentarem fazer aqui, pelo menos até aqui o cadastro de clientes, porque eu sei que o registro aqui já é mais complicado. Mas pelo menos esses aqui, algumas coisas básicas. Por exemplo, o cliente. Eu pulo aqui que é sempre cabeçada, né? Então eu coloco, sei lá, por exemplo, nome do cliente, RG, CPF, endereço, cidade, estado, telefone, minha casa, telefone, por exemplo, contato, sabe assim, uma segunda pessoa, por exemplo. Aí, beleza, fazer aqui. Você clica aqui, só, primeira coluna, segunda coluna, abaixo do cabeçalho, aqui, ó, essa aqui, tá? Então, primeira, segunda coluna. Qual linha? Abaixo do cabeçalho. Aí você vem aqui, ó, dados, não é dados, exibir, congelar painéis e congelar painéis. E aonde tá o mouse influencia, tá? Por isso que eu falei, o lugar melhor é aqui. Vamos supor que você quer ver, ó, vocês vão entender o que vai acontecer. Quando eu der, aqui não tem produto cadastrado, né? Deixa eu fazer assim. Ó, tá vendo que aqui ficou fixo? Não muda. Porque você imagina, tá aqui embaixo, eu esqueci, aqui é o que mesmo? Deixa eu subir, tá, eu volto. Então, assim, graças a Deus, né, alguém pensou que a gente precisa disso. E aí, tem essa opção. Agora, vamos supor, deixa eu ver, aqui no caso ali, se eu jogar pra cá, ó, ele vai pegar só o nome, tá vendo? O nome só fixo, ó. Não, eu quero que o RG fica fixo também, então eu clico embaixo do terceiro, né, depois do RG. Vem aqui, congelar painéis, eu dou descongelar e congelo. Agora ele fez a linha aqui, tá vendo? Se eu for pra cá, ó, o RG fica suave da dica, né?
Essa é para que as pessoas que não vêm até o final, né, perdem a melhor dica. Ah, tô brincando. E é isso, gente, ó. Vou ficando por aqui porque eu quero fazer os vídeos mais rapidinhos. Eu vou dar uma revisada agora. Vou editar. E é isso. Aí aqui nome do cliente. Gente, nada a ver. Cadê de produtos? Cadê de clientes? Tô falando que eu entro normal. Ele tá assim. Ah, porque eu congelei o painel. Cadastro de clientes. É porque tô cansado, eu acho. Bom, e é isso. Depois aí tem outras coisas de formatação que não é o foco do curso, mas que eu acho. Curso não, do projeto, mas que eu acho interessante comentar depois. Mas conforme for. Então, assim, monta um cabeçalhozinho desse simples para cadastro de produtos, fornecedor. Aí, no caso, se você for uma pessoa, né, uma mini empresa, microempresa, que seja, que vende alguma coisa, cria, né, aqui os seus produtos e tal, não precisa nem colocar muita informação, de repente coloca alguma que você esteja com alguma dificuldade, né, que pode te ajudar, enfim. Na próxima, na parte 2, eu vou já trazer já vou trazer meio que prontos cadastros. Só vou deixar faltando aqui o registro de compras. E aí eu vou ensinar uns macetes para vocês aí também. Que vai ser bem aqui que a gente vai usar mesmo. Tá bom? E é isso. Eu vou editar, né? Pra ficar um pouco menor e tal, tirar os errinhos. E espero que tenham gostado. Não percam as próximas aulas do projeto, vamos dizer assim. Então, vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima. Vídeo 5, Excel, grupo Sigo. Mini aulas de Excel, projeto de controle de estoques. Nos vemos até a próxima. Até lá.